This is Growthaholics. Olá, eu sou o Pedro Weingärtner, CEO da Ace Ventures, e você está ouvindo Growthaholics, o podcast onde se fala de inovação e empreendedorismo de forma prática e aplicável. O nosso objetivo é transformar você em um Growthaholic, uma pessoa viciada em crescimento pessoal e profissional. E se você gosta do nosso podcast, não deixe de apoiar o nosso conteúdo avaliando o podcast com 5 estrelas pela plataforma de podcast que você utiliza. Ajuda a gente a chegar a cada vez mais pessoas. Você já esteve naquela situação em que as coisas não estão acontecendo como planejado e bate aquela dúvida, será que eu insisto mais um pouquinho? Será que eu mudo? Será que eu faço o famoso pivô? O tema de hoje é justamente sobre essas decisões cruciais que podem salvar ou enterrar o seu negócio de vez. Para nos ajudar a navegar nesse dilema, eu convidei alguém que entende bem de adaptação e visão de longo prazo. É o meu amigo Alexandre Frankel, que é CEO da House e da Vitacom. O Alexandre esteve com a gente no Ace Summit 2024, compartilhando desafios em que ele precisou recalcular a rota. Desde crises econômicas até mudanças radicais em modelos de negócio, e eu aposto que você, empreendedor, vai se identificar. Falando em Summit, não posso deixar de compartilhar uma informação quente com você. Os ingressos da edição 2025 do nosso evento anual já estão disponíveis. No nosso encontro, onde a gente se vê, bate papo e, claro, gera novos negócios, acontece dia 30 de julho no Centro de Convenções Frei Caneca. E aqui vai uma dica especial, a gente já tem nomes confirmadíssimos, como Shane Young, que é co-founder e CEO do Grupo Velocity, que não apenas redefiniu o conceito de bike indoor no Brasil, como foi adquirido pela Smart Fit, e Alexandre Martinez, que é diretor de marketing da On Running, que é o tênis que todo mundo conhece, que através de tecnologia e inovação vem transformando o mercado de calçados, e muito mais. O link para informações e para garantir o seu ingresso está na descrição desse episódio. Sem mais delongas, fica com a gente para entender os caminhos, estratégias e práticas para quem precisa aprender a reorientar o próprio negócio sem perder o rumo do crescimento. Estou aqui com o meu amigo, queria dar boas-vindas ao meu querido Ale Frankel. Tudo bem, Ale? Fala, Pedrão. Pô, que delícia fazer um podcast aqui com um amigo de longa data, um cara que eu admiro demais. Vai ser incrível. E Ale, para quem não te conhece, conta um pouquinho das empresas que você fundou, porque isso vai dar o pano de fundo para as coisas que eu quero te perguntar aqui, que vão dar milhares de dicas para os empreendedores que estão nos ouvindo. Pedrão, eu comecei a trabalhar muito cedo com a minha família no mercado imobiliário e no comecinho da primeira onda da internet, eu fui picado ali pelo bichinho do empreendedorismo. Com 17 anos eu fundei a minha primeira empresa, uma empresa tech. A gente fazia entretenimento digital, principalmente para plataformas mobile. E a gente fez o Show do Milhão. Você lembra do Show do Milhão, do nosso saudoso Silvio Santos? E, cara, a gente montou um modelo de negócios que a gente fazia games para celular. Naquela época era bem rudimentar, basicamente SMS. E a gente gerava o SMS e a operadora rebatia para a gente uma parte daquele valor. Eu vendi essa empresa, eu fiz um exit, eu nunca tive carteira assinada. Eu comecei a empresa, eu tinha 17 para 18 anos, eu fiz o meu primeiro exit antes dos 23, capitalizei e falei, puta, agora eu vou empreender de novo, né? Você imagina ser moleque de tudo ali, recém-formado. E eu voltei às origens, né, da minha família no mercado imobiliário, mas aí aconteceu um episódio interessante na minha vida, para você ver como é a vida e o entendimento de empreendedor, né? Toda vez que ele tem uma situação que ele acha que pode revolucionar, impactar a vida de pessoas e transformar num negócio, ele vai para cima e executa. Eu trabalhava longe, morava longe, eu trabalhava e estudava ao mesmo tempo, então eu passava realmente muito tempo no trânsito, e muitos paulistanos ou brasileiros, cidadãos do mundo inteiro, entendem que isso é normal, né? O trânsito nas grandes metrópoles. E quando eu casei, eu fui morar num apartamento bem pequenininho e o meu escritório era próximo, né? Pela primeira vez eu tive o privilégio de ter um escritório próximo da minha casa. E aí eu comecei a fazer os trajetos a pé, de bicicleta, fui abandonando o carro gradativamente e eu fiquei maravilhado. Além de ganhar horas, eu comecei a conhecer a cidade, uma vida mais saudável
Eu fiquei assim tão maravilhado que eu escrevi 3 livros, Como Viver em São Paulo Sem Carro, na época. E eu falei, eu vou fundar uma nova empresa, agora do setor imobiliário. E o conceito era muito simples, assim como eu que fui morar num apartamento pequeno e abandonei o carro, eu queria permitir que as pessoas pudessem comprar um apartamento compacto nos melhores locais de São Paulo, afinal é muito caro, e assim eles poderiam ir a pé, de bicicleta, de transporte público, e não perder as horas no trânsito e ter uma vida melhor, ter mais tempo para aquilo que realmente importa. E aí começo a Vitacom numa jornada assim muito legal. Eu comecei literalmente com o capital que eu tinha, comecei Friends and Family, captando recursos. Para você ter uma ideia, dinheiro de hoje, né, um terreno em São Paulo facilmente atinge aí 100 milhões de reais, então é um capital muito intensivo, né, você tem que lidar com quantias pesadas, então fui captar num primeiro momento e comecei a empresa, literalmente era eu e um estagiário, meu primeiro escritório era em cima do McDonald's, de um prédio do McDonald's em cima da Faria Lima, na cara e na coragem, tanto quanto improvável, né, no mercado imobiliário fazer uma jornada empreendedora. E a Vitacom fez história. A gente criou um conceito de moradia compacta. Depois a gente trouxe a economia compartilhada, né? Foi enxergar uma nova tendência também, que como os apartamentos eram pequenos, a pessoa precisa de mais espaço para poder viver. E aí a gente pensou, por que não o prédio ser uma extensão da casa da pessoa? Ela não precisa ter uma sala de jantar gigante, com 12 lugares que ele vai usar 2 vezes por ano, no Natal e na Páscoa, não precisa ter uma lavanderia gigante, ele pode compartilhar uma série de itens, né, na área comum do prédio. Então, assim, a gente permitiu que a pessoa morasse numa área menor e tivesse toda a comodidade, pudesse receber amigos quando ela queria, coworking, que não era normal ter isso no prédio, né? Os prédios eram basicamente salões de festa, e assim começou a Vitacom. E eu trouxe muito, né, desse conceito do mundo digital para o mercado de incorporação. As pessoas até não entendiam muito, né? Pô, como é que ele é ágil, como que ele inova, porque isso tudo que eu tinha aprendido no setor de tecnologia, no setor de alta escalabilidade, que foi da onde eu vim, da onde foi a minha primeira empresa. E mais recentemente, né, agora que eu enxerguei uma nova tendência ainda dentro da Vitacom, que foi a fundação da House. Então nós começamos dentro da Vitacom uma área para literalmente prover o imóvel como um serviço e não mais como uma venda. Então isso era uma área dentro da Vitacom para atender os investidores, né? A pessoa comprava um apartamento, um dentista, um médico, um advogado, e nós fazíamos tudo para ele, a gente equipava o apartamento, a gente alugava, administrava e colocava a renda no bolso dele, uma renda maximizada pela tecnologia, sem que ele tivesse trabalho nenhum. E aí o meu dilema foi o seguinte: eu deveria abrir uma nova empresa e começar uma nova jornada de um negócio que poderia ameaçar o meu negócio inicial, né, que isso é um dilema que muitos empreendedores vivem, ou eu deveria ter isso apenas como uma área para atender os meus clientes. Então, muita gente nessa hora fica, de certa forma, imobilizada, a velha história do sapo na panela quente, e não faz nada e pode ter o seu negócio inicial ameaçado ou fica numa posição mais confortável. E eu tomei a decisão depois de muito tempo, muita reflexão, não foi uma decisão fácil, eu resolvi fundar uma nova empresa, nasce a House, derivada de um pequeno grupo de colaboradores da Vitacom. Eram cerca de 6 pessoas, 8 pessoas, que são os co-founders da companhia. A gente foi para um apartamento de 20 metros quadrados e começamos a House. Eu, CEO de uma empresa bilionária, por fundador e CEO por mais de uma década, voltei a ser empreendedor digital na minha origem, voltei a ser estagiário praticamente, e te digo, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, e comecei a reaprender tecnologia, contratação, mercado tech, dinâmica, mercado de venture capital, vários termos hoje corriqueiros, né, que a gente utiliza, eu nem sabia o que era. Quando a gente foi fechar a primeira rodada, né, foram vários termos que eu tive que reaprender, mas foi sensacional. E assim começa a House, que com a ideia de prover a moradia como serviço, de reinventar a moradia, trazer tecnologia e mercado imobiliário, considerando que os prédios são hardwares, esse mercado é indissociável de tecnologia e de serviços. E aí a House vem com o intuito de ser um sistema operacional que conecta esse hardware à tecnologia e a serviços, fazendo aí. Muito legal, Lê. E eu acho que a tua jornada, para mim, é maravilhosa, porque você, mais de uma vez, se colocou como um amador, né, no setor que você atua. E por isso mesmo você conseguiu enxergar as coisas de outra forma. Eu acho que
tem um valor muito grande a gente entrar com a cabeça de amador nas coisas que a gente faz e aí aprender. E acho que humildade, né, Pedrão? Exato, Amador humildade e intelectual. É isso. E eu acho que você consegue traduzir de maneira simples, eu acho que esse é um traço muito importante da maior parte dos melhores empreendedores, é aterrissar de maneira simples o que você está criando, o que você está fazendo, sem usar jargão, sem usar terminologias complexas, por mais que a tentação fique, você pegou o mercado imobiliário e você trouxe a analogia do software, o que é muito legal porque faz a gente parar para fazer, olha que interessante que ele está criando, né? E eu acho que isso é uma das... Você é um storyteller também muito fora da curva. E quando a gente olha para trás, que a gente fala, né? Você mesmo mencionou, quando a gente olha para trás, tudo fica claro, né, Ale? Pô, fica tudo simples, fica, né? Né, os pontos se conectam, né? O Steve Jobs que falava, né? Que a gente, olhando para trás, a gente conecta os pontos. Então, o nosso trabalho indo para frente é criar pontos, né? A gente tem que criar mais pontos para a gente depois conectar esses pontos. E você sabe conectar muito bem. Mas a minha pergunta para você, pensando em quem nos ouve, aí, o público empreendedor, como é que você responde à pergunta de que o teu modelo atual não vai ter uma validade? A gente sabe que tem uma validade, todos os negócios têm uma validade, tem um prazo de validade, porque o mercado tem curvas, e agora o mercado de tecnologia é muito rápido, mas alguns mercados mais tradicionais, essa curva não é tão rápida. Mas você parou lá e falou, cara, embora eu esteja no pico, né, tô na crista da onda desse mercado, eu sei que isso não vai permanecer. E por mais que você use dados e tal, como é que você combina as informações que você está enxergando com a tua intuição? Existe um método por trás disso na tua cabeça ou não, Ale? Existe. Primeiro, Pedrão, eu tinha que conversar com, basicamente, incorporadores imobiliários, que é um setor muito conservador, né? Ele é muito tradicional, com corretores imobiliários, então eu tinha que fazer uma linguagem simples, analogias muito simples, senão as pessoas não entendiam o que eu estava falando, não adiantava eu falar uma linguagem ultra sofisticada, e conhecer previamente o setor, de certa forma, me concedeu aí um entendimento muito melhor. Eu vejo muita gente que vai empreender, né, em setores que nunca atuou, e esse conhecimento prévio é muito importante. Mas vamos falar dessa metodologia, né, de como tomar as decisões e como se mexer rápido. E aí eu te diria que só tem uma resposta, é cultura. A cultura da tua organização, que começa pelos líderes, pelos fundadores, ela tem que ser uma cultura aberta para o tipo de adaptação, de velocidade que exige um negócio na era moderna, principalmente os negócios de tecnologia que são muito rápidos, muito ariscos e cada vez mais rápidas as mudanças. Então, primeiro ponto, você tem que gostar da mudança. As pessoas que têm aversão à mudança dificilmente vão se dar bem, porque você tem que mudar de direção muito rápida, né? Praticamente um jet ski, um veículo muito ágil, que você tem que fazer curvas rápidas, tem que fazer desvios, não pode hesitar, porque o negócio exige esse tipo de correção, tem que gostar da mudança. Esse é o primeiro ponto. Aliás, isso aqui está na nossa cultura, né, que é desafiar o status quo, sermos inovadores, é algo que está na nossa cultura. Nós temos só 3 valores, né, e 2 deles são relacionados a esse poder de mudança e de fazer acontecer. O segundo, que eu acredito que é o segundo motivo de maior sucesso para todos os empreendedores, que é o poder de adaptação. Eu não conheço nenhum negócio, Pedrão, se você conhecer, você me fala, que continuou exatamente como ele foi projetado, como ele nasceu. Né? Se você pegar do Instagram ao Google, enfim, you name it, os negócios evoluíram, passaram por mudanças, tiveram que evoluir, e o poder de adaptação, ele é fundamental, porque a única certeza que a gente tem é que você vai ter que mudar bastante ao longo da trajetória. Então, eu acredito que esse é um dos superpoderes que os empreendedores ou que as empresas têm que ter. E por último, que é o nosso terceiro valor e talvez o mais importante de todos, eu converso com muitos empreendedores, né? A gente que está sempre no circuito, né, Pedro? A gente se cruza bastante, mas Endeavor, o IPO, né, uma convivência intensa com os meus pares,
eu comecei a analisar o que seria o item que seria o segredo do sucesso dos principais empreendedores das principais empresas. Né? Muita gente fala em timing, outros recursos. Eu vou te falar que o mais importante, e a gente até criou um termo para isso, é resiliência. A gente criou um termo interno que é resiliência, que é um dos nossos valores principais. Aqueles empreendedores que foram adiantes, que não desistiram cedo, que deram aquele 1% a mais, né, quando tudo parecia que não ia dar certo, ou numa hora adversidade exógena ou interna na empresa, eles continuaram indo adiante, se tornaram fortes, são aqueles que chegaram lá, sem exceção. Então você fala com o Fabrício do iFood, ele conta que ele quase quebrou no meio do caminho, o Mercado Livre teve uma série de problemas também, só para citar alguns, né, que são histórias conhecidas, mas o poder da resiliência, né, de você superar adversidades, continuar indo adiante, se tornar cada vez mais forte, não desistir cedo. As pessoas desistem muito cedo hoje, Pedrão. Né? Você vê os comportamentos, né? As pessoas desistem do trabalho, não completam ciclos, desistem das empresas, dos casamentos, não existe essa resiliência que é o fator preponderante, o mais importante, na minha opinião, para os empreendedores e para quem quer prosperar. Então, o segredo, né, que você me falou da intuição, dos dados, óbvio, é tudo importante. Tem muito esse discurso, né, que os dados com a inteligência artificial são empresas data-driven, importante. Eu aprendi a não desprezar a intuição. O empreendedor ele consegue ter a leitura. Né? Sabe que eu aprendi isso de uma forma interessante? A gente faz muitos negócios com empreendedores, né? E esses empreendedores imobiliários, eles na sua cidade, eles têm uma série de conhecimentos que muitas vezes dados, pesquisas não mostram. Então os dados são super importantes, eles têm que ser levados em consideração, mas às vezes ele, num evento social, ele descobriu que ia ter uma mudança na legislação que poderia promover um tipo de uso, ele tem uma percepção aguçada de estar convivendo, às vezes ouve dos filhos, né, o que os amigos estão falando, e para onde vai a tendência daquela nova geração. Então, a intuição, o conhecimento, né, esse aprendizado da vida, ele é muito importante, ele não pode ser desprezado. Então, hoje, o que eu acredito é uma combinação de conhecimento, intuição e dados que tornam as empresas vencedoras, permitem, né, que os decisores tomem as melhores decisões para poderem ir adiante. Então, essa é uma combinação que eu acredito, que eu pratico, né, no meu dia a dia. Se eu puder transmitir isso aqui para o pessoal que está ouvindo a gente, né, apoiar os empreendedores com um pouquinho dessa experiência, desse conhecimento, vai ser muito bacana. É bem difícil fazer isso, né, Ale? Porque às vezes a gente acontece dos dados dizerem uma coisa e a nossa intuição dizer outra. Né? Tem a história famosa aí do Amazon Prime, né, que a equipe do Jeff Bezos foi lá, mostrou por A mais B que a Amazon Prime não ia dar certo pelos dados, e o Jeff, legal, mas nós vamos fazer mesmo assim, porque eu acredito que lá na frente isso vai fazer sentido. E como lidar com essas pessoas, porque as pessoas, você é o cara que tem a visão mais privilegiada, você está em cima lá olhando talvez alguns quilômetros na frente da maior parte das pessoas, né? E aí quando você vai contar, e claro, você tem essa habilidade do storytelling que ajuda muito a trazer as pessoas junto e tudo mais, mas como você lida na sua cabeça, né? Quando alguém fala assim, Ale, você tá louco, cara, isso aqui não é por aí, cara, pô, você já tem a empresa aqui, já tá funcionando, para que você vai viajar? Como que você tem esse diálogo interno, né, na sua cabeça para manter a sanidade e o foco na direção que você quer, né? Não é fácil. Você sabe que o sucesso é um grande inimigo, né, Pedrão? Porque como você tem sucesso e as suas decisões, muitas foram certas e te levaram a um lugar de sucesso, você pode começar a acreditar que você, na maior parte das vezes, está certo. E isso pode ser muito perigoso, né? Porque você passa para não ouvir pessoas que são muito inteligentes, que às vezes estão em campo com uma visibilidade melhor que a tua, e isso pode ser muito perigoso para o empreendedor. Então, nós às vezes acreditamos e a gente compra brigas, a gente erra muito, né? Algumas que a gente tinha uma crença muito grande, tem que ter humildade depois de voltar. Tá tudo bem errar. Aliás, um dos pontos cruciais, a gente cultua o erro. Isso é uma máxima nossa. Errar uma vez, a gente aplaude, tá? Puta, capotei, tinha uma tese, não vamos errar duas, mas a primeira é muito bem-vinda.
Então, uma empresa que quer inovar, que quer fazer a diferença, ela tem que ser muito adepta, ela tem que gostar de errar, porque é o caminho do aprendizado. Então, muitas vezes eu errei nas minhas intuições, mas eu tive a humildade de voltar atrás e fazer depois diferente. E algumas que eu comprei deram certo. Você sabe que eu estava vendo acho que um podcast, e ele fala um pouco dos jogadores de tênis, né? Que você pega os grandes campeões, né? Pega o Djokovic, por exemplo, o Federer, eles acertam um pouquinho mais, né? Os índices para o cara ser campeão, o maior campeão da história é 50 e poucos por cento de acerto, né? Não é que ele acerta 90% dos pontos, ele ganha 50 e pouquinhos por cento dos pontos que fazem ele ser o grande campeão com consistência. Então, aqui nos negócios, né, é parecido. Você vai acertar talvez um percentual um pouco maior, ou muito provavelmente os seus acertos foram muito maiores que os seus erros. E é muito importante, né, você entender isso, de reconhecer o erro rápido. Às vezes, algumas intuições que mudam o curso da companhia foram algumas brigas, algumas visões que você teve que comprar. E a resistência é enorme, Pedrão. Você imagina no mercado imobiliário, você querer trazer inovação, convencer todo um sistema super já tradicional. formado, super tradicional, super. Se você imaginar que no mercado de tecnologia, né, às vezes convencer um sócio venture já é difícil, o cara que é o cara mais antenado do mundo. Você imagina muitas vezes convencer o pessoal que tem séculos ali de consistência num negócio que praticamente ficou parado no tempo, na sua execução. Então, às vezes, trazer inovação, então você tem que furar muita resistência. Isso foi sempre minha vida, né? Desde na Vitacom, muitas vezes eu peguei vários imobiliárias que não queriam comercializar o meu produto, falaram, não, isso aqui produto é de gente que não tem dinheiro, pega meio mal para minha marca, os bancos não queriam financiar, os corretores não queriam vender. Então, foi difícil furar essa arrebentação, mas quando a curva rompe, né, quando você passa do tipping point ali, o resultado é maravilhoso. E na House não foi diferente, a gente tem que romper várias barreiras, às vezes tem que comprar algumas brigas, e a melhor forma é explicar, né? Isso que a gente está fazendo aqui, hoje o digital melhorou muito, né? Então, você ter uma voz ativa, ter podcasts, ter difusores que nem você, escritores, que levam esse conhecimento para o público, é muito legal, porque você consegue contagiar, né? Consegue explicar para muito mais gente de uma forma muito mais eficiente, e isso permite que as empresas, é aquilo que a gente falou, né? Os ciclos estão curtos, as tendências estão mais rápidas, o mercado está muito mais a risco. Mas isso é bom, eu acho que isso é muito bom, porque você consegue implementar, você consegue crescer mais rápido através da comunicação, do learning, né? do ensinamento. Isso me empolga bastante. Então, vamos falar sobre isso, Ale. Você falou múltiplas vezes aí que você quebrou a cara algumas vezes, você tomou decisões erradas e tal. Conta pra gente algumas das decisões aí e o que aconteceu e como é que você fez o ajuste de rota pra gente. Puta, foram vários. Eu vou te contar uma que é icônica para mim, que quando eu fundei a minha primeira empresa, eu captei um dinheiro não era venture capital, mas eram investidores anjo, e eles iam me pagar em 10 parcelas, né, o investimento. Puta, fechei, meu sócio chamava Araquém, né? Pô, Araquém, tamo rico, vamos agora contratar, né? Puta, você imagina, lá com 18 anos, tinha mais de 100 colaboradores, escritório, puta, captamos e tal. E eles botaram a primeira parcela, a gente já fazendo altos planos. Chega na segunda parcela, eles chamam eu e o Araquém para conversar. Falam, olha, nosso negócio aqui, eles tinham uma empresa, né, uma empresa do mundo real. Eles falaram, nossa empresa não está indo como a gente esperava, não está tão bem, a economia está difícil, então a gente não vai colocar as 9 parcelas que faltam e eu preciso da minha primeira parcela de volta. Porra. Então, você imagina o que eram para ser 10 parcelas de investimento, se tornou uma dívida de né, de uma empresa recém-fundada, e eu lembro que a gente assinou 10 notas promissórias. Para quem não sabe o que é nota promissória, o empreendedor aprende às vezes pelo lado mais difícil, e eu olhei para o Araquém e falei, puta, Araquém, o que a gente vai fazer agora? Ele falou, puta, vamos vender. E a gente saiu para a rua e foi vender, era a única coisa que a gente podia fazer. Eu estava na faculdade, eu lembro que eu saía da aula, puta, e a gente ia para a rua fazer visita, foram, assim, histórias incríveis. A gente fechou, na época, um projeto gigante com a Rede Globo,
de televisão, era o programa No Limite. Até hoje, até teve agora uma reedição recente, e a gente fechou, falei, puta, agora quem, cara, a gente precisa entregar isso aí, quem vai fazer, né, esse programa, puta, tem que fazer num tempo recorde. Eu lembro que eu contratei uma galera do ITA, uns estudantes do ITA, e eu fui morar em São José dos Campos, na base do ITA, para conseguir entregar o projeto. Então, assim, foram erros de cálculo, talvez vou chamar de principiante, né? Mas hoje, quer dizer, como empreendedor experiente, você sabe como lidar, né, com investimento, qual o timing, a cadência, como fazer bons contratos, como escolher bons sócios. Então, são aprendizados e erros. Outro, para compartilhar aqui, eu adoro falar de erro. A gente cultua o erro, tá? A gente adora falar de erro. Na pandemia, a empresa, quando a empresa tinha sido recém-fundada e entrou a pandemia. Então, você imagina, sabe aquela tartaruguinha, Pedrão, quando sai do ovo, a tartaruga marinha, que ela sai do ovo, ela tem que ir andando até o mar, na areia até o mar, né? Ela começa a andar, daí vem o sol, desidrata a metade, vem a gaivota, pega a outra, mais quase outra metade, daí duas conseguem chegar no mar. A gente era aquela tartaruguinha que estava quase chegando no mar, daí entrou a pandemia, cara. Imagina, você já venceu a gaivota, venceu o sol, venceu o vento. Daí vem a pandemia, vem um tsunami na nossa cabeça ali. Eu falei, é agora, né? O que a gente vai fazer? E na época, o nosso negócio foi a zero, praticamente, a receita. Não tinha mais turismo, né? Não tinha turismo corporativo, turismo de lazer. A nossa receita, que vinha praticamente da gestão de apartamentos digital, ela foi praticamente para zero. E aí, uma das iniciativas que a gente fez para reinventar a empresa, né, por obrigação, por questão de sobrevivência, nós acreditamos que fazer um marketplace de quartos de hotel para servirem de moradia seria uma grande tacada. Então, o nosso conceito era, esses hotéis estão vazios, os caras do Covid vão precisar se isolar, vão precisar morar perto, longe, né, aquele negócio, todo mundo vai sair da cidade, vai voltar para a cidade. Então, a gente queria criar um marketplace para alugar os quartos de hotel ou apartamentos como residências. E, obviamente, para você criar um marketplace hoje, para concorrer com gigantes já estabelecidos, né, Airbnb, Booking, precisa de talvez algumas centenas de milhões de dólares ali, se você for muito bom, né? Então, obviamente, esse negócio a gente logo percebeu que era um jogo muito pesado de performance, de tecnologia, e também foi um outro erro ali, mas a gente soube reconhecer. A gente reaproveitou a tecnologia para o nosso sistema de locação, mas entendemos que querer se tornar um marketplace da forma como a gente estava estruturado não era o melhor caminho. E isso levou a gente a uma outra decisão, né, que hoje é o nosso modelo mais vencedor, que é o modelo de licenciamento. A House virou a primeira bandeira residencial que eu tenho notícia na história, e hoje a gente está com mais de 200 mil apartamentos geridos, que foi o modelo que acabou sendo provocado, né, foi a nossa solução para superar a crise e uma decisão que não foi para frente. Então podemos chamar de um erro, mas a gente reconheceu rápido, a gente foi inteligente. Então, de novo, faz parte e foi um ponto muito importante da nossa história para avançar em tecnologia, para reconhecer alguns sistemas e alguns funcionamentos de mercado que hoje, como você falou, né, connecting the dots, levou a gente até aqui onde a gente está. Mas tem muitas coisas interessantes aí do que você falou, né, Ale? Mas eu acho que se a gente for pegar um tema aí, além do aprendizado que eu também já aprendi da pior maneira, que é não contar com o dinheiro antes dele estar na conta. Essa é muito boa. Infelizmente, a gente só aprende da pior maneira possível né? Também já fiz. Mas o que você falou, né, é não se preocupar muito, né, que você já tinha mencionado, não ficar muito estressado que você errou, mas entender por que você errou e o que você tem que fazer a partir disso. E como que você... porque às vezes a gente fica se punindo, né? Eu errei. Eu sou um incompetente. Quer dizer, aquele diálogo interno que fica meio que martelando na nossa cabeça, ou o nosso ego de falar, não, esse é o caminho, eu falei para todo mundo que eu ia seguir esse caminho, agora eu vou seguir esse caminho. E nada disso é bom, né, Ale? E a gente fala, cara, não deu certo,
a mudança de rota, vamos lá. E nessas mudanças é que você cria o valor, né, cara? É aí que você vai construindo o valor, né? Com certeza. Eu sou muito fã do estoicismo, Pedrão. Ele fala que, cara, passa a régua e vai para a próxima, entendeu? Você já errou, já não controla, não volta no passado, e de forma muito prática. E isso é a nossa mentalidade, sabe? De não ficar se correndo. As pessoas também elas se apegam, né? Porque, de certa forma, elas se colocaram como aquele modelo de negócio. Aliás, isso é uma das coisas que eu mais vejo em empreendedores. Eu faço bastante mentoria também, e eu vejo que as pessoas se apegam demais ao modelo de negócios inicial, ou aquela crença Total. inicial, e não conseguem mudar. Assim, é impressionante como, às vezes, e até fica comprovadamente que aquele negócio não é ele não prospera, né? Você já vê vários cases de que talvez aquilo ali não está levando a um lugar, mas as pessoas não conseguem mudar. Talvez é um misto de falta de coragem, como talvez eu assumir que eu estou fazendo, eu sou aquilo, e eu não posso mudar. A gente não tem nenhum apego, entendeu? A gente faz a mudança, a gente cria BUs e descria também, sem nenhum tipo de apego. E eu sou muito fã dessa cultura, sabe? De ter a mudança a favor, de ter o poder de adaptação, que nem a gente falou. Eu também sou super fã dos estoicos e essa coisa do nosso ego ficar no caminho. E eu já vi muitas vezes, quando a gente vai dar mentoria para empreendedor tocando um negócio por 2 anos no caminho errado, e aí você senta com ele, você vê que está no caminho errado de fora, mas ele também sabe que está no caminho errado. E isso que é o maluco, né? E aí você conversando 2, 3 coisas com os empreendedores, eles reconhecem que estão no caminho errado. Então, a dificuldade muitas vezes é falar, puta, mas se eu reconhecer que eu estou no caminho errado, isso significa que eu vou jogar 2 anos de trabalho fora. E o que ele não vê é que esses 2 anos já foram, cara. E o pior que você pode fazer é colocar mais tempo em cima no caminho errado. Mas são armadilhas mentais que a gente se coloca, né, Ale? E todos nós já fomos pegos nessas armadilhas. Mas não é fácil quando a gente está lá no meio, né? Por isso que é tão importante, né, você ter conselheiros, ter mentores, ter pessoas próximas que possam te alertar. E aí os verdadeiros amigos, né, as pessoas que te querem bem, são aquelas que vão te falar. E muita gente repele, né? O cara fala, pô, você tá fazendo errado, puta cagada, tal. E daí muita gente fala, pô, aquele cara, vou me distanciar. E na verdade essa é a pessoa que mais te quer bem, porque é o único que tem coragem, né, de ir lá e falar na tua cara e tentar te ajudar. E deveriam ser as pessoas mais valorizadas. Então isso eu também aprendi. Eu gosto muito de ser desafiado, sabe? A gente tem reuniões, eu tenho pessoas que tem uma palavrinha hebraica que chama chutzpah, né, que é do Startup Nation. Quem leu o Startup Nation conhece, que essa palavra significa, de certa forma, ousadia, né, uma certa petulância, que as pessoas criticam, falam, colocam sua opinião, e eu gosto muito dessa postura de pessoas que expõem, sabe, questionam. Isso é muito bom porque te leva para a evolução. E pessoa medíocre concorda, abaixa a cabeça, não se pronuncia, aceita. Então, esse ambiente é muito difícil de construir, mas criar esse ambiente e ter pessoas que fazem isso é fenomenal, sabe? É muito bom. E essas pessoas têm que ser muito valorizadas. Teve uma vez que alguém falou, porra, às vezes eu te critico na reunião, eu falo, me falaram já que eu ia ser demitido e tal. Foi o contrário, o que eu mais valorizo são essas pessoas que conseguem trazer para a mesa, trazer novas ideias, criar esse ambiente. É muito difícil criar isso, você falou, tem muito ego envolvido, né? Muitos líderes não conseguem ter essa posição, essa postura, mas é essencial. Eu diria que se tem algo aí para treinar, seja com coach, psicólogo, mentor, mas admirar a discussão verdadeira, provocativa, é essencial para o empreendedor. É isso. Eu acho assim, eu louvo muito as empresas que conseguem criar um ambiente onde a melhor ideia vence. E não a ideia da pessoa X vence. É muito difícil fazer isso. Eu acho que é uma arte quando você consegue fazer isso, você realmente tem um negócio muito especial. E Ale, agora indo aqui para uma coisa que você falou mais de uma vez aí, e agora a gente viu recentemente aí a grana toda de AI no Vale do Silício.
bombando aí as ações de todo mundo, e aí vem um camaradinha chinês lá que coloca bem menos dinheiro e consegue fazer um produto melhor do que a maioria dos LLMs. O que vem aqui para a questão que eu quero te falar, que é a gente conversa com muito empreendedor, fala, porra, se eu tivesse essa rodada de dinheiro, aí eu faria muito mais. Se eu só não cresço porque eu não tenho dinheiro. Eu tenho tantas ideias, mas eu não consigo porque falta grana. Que conselho? E você não teve dinheiro sempre e você muitas vezes se deparou com essa exata situação e esse exato dilema aí, daquela ideia de que talvez a minha vida seria diferente se eu tivesse mais grana. Que conselho você dá aí para os empreendedores nesse aspecto? Você sabe que eu vivi uma situação interessante, Pedrão, que quando a gente vai falar com um investidor, tem dois grandes players do mercado tech, né, que estão na jornada antes que a gente, que captaram muito dinheiro, assim, de uma bi de dólar, assim, e foi uma loucura. E o que eu escutava era assim, esses caras já captaram muito dinheiro, não tem mais espaço para você, não esquece, esse negócio está tomado. Então eu escutava muito feedback assim, depois que esse negócio não foi para frente como se esperava, né? Ele não prosperou tanto, daí, os caras captaram muito e não foi tanto para frente, agora ninguém quer te dar dinheiro. Então, sempre vai ter uma... E eu também aprendi, né, voltando aqui para os nossos amigos estoicos, que é o que é. Não tem bom, não tem ruim, simplesmente foi assim. Eu não controlo os outros investidores e também não controlo essas empresas. Então, esse lidar com dinheiro é muito bom para o ego também, né? Valuations esticadas, uma empresa vale bilhão para lá, bilhão para cá. Muita gente caiu num trap, aí, numa armadilha de valuation para querer estampar números assim, muito acima do que poderia ser. E, enfim, eu entendi que muito se pode fazer sem dinheiro. A House fez muito com pouco, se você pegar as quantias que foram levantadas por outros pares, e isso muito você sabe que a cultura de gerar resultado, de gerar na diversidade, aliás, os anos mais prósperos da nossa história, os momentos mais prósperos, foram aqueles de maior escassez que a gente teve que fazer muito sem nada, não é que é com pouco sem nada. Então, a gente fez parceria, hackeamos sistemas de growth, de marketing, e levou a gente para um crescimento extraordinário e criar modelos que se alavancavam em cima, talvez, de recursos ou de outros modelos que você não precisaria ter dinheiro infinito. E deu muito certo, e eu acho que isso tem que ser muito valorizado. A jornada é mais dura, de certa forma, ela talvez é um pouco mais demorada, né? Tinha muita gente com sonho de virar unicórnio em 2 anos, e eu conheço poucas empresas que chegam, essas pessoas pegam, né, modelos, que é o modelo do jogador de futebol, que teve muito sucesso, e todo mundo acha que vai ser aquele jogador instantaneamente, da noite para o dia. Na verdade, liga com o que você falou, né, Ale, das pessoas estarem com menos paciência para esperar, também, né, as coisas darem certo também, né? Porque é difícil, né, Pedro? Essa ansiedade, as pessoas querem vencer muito rápido, as histórias de sucesso são muito sedutoras, né, aquela empresa que captou já 1 bilhão no primeiro mês de abertura, mas não é assim para a grande maioria, né? É um trabalho consistente. A maior parte das empresas de sucesso ficaram muito tempo ralando. É engraçado, se você vê a curva, né, das maiores empresas, das principais empresas, elas seguem praticamente flat durante anos ali, né? Você tem alguns risquinhos, alguns picos por algum movimento pontual, e em algum momento a curva faz uma inflexão e começa a crescer exponencial. As descobertas, elas não são da noite para o dia, né? Voltando aqui para a resiliência, elas não são da noite para o dia, elas demandam muito esforço, muita energia, e muitas vezes a escassez de capital fazem com que isso seja muito mais consistente, muito mais verdadeiro, porque foi feito de uma forma real, trazendo resultado. Então, tem um lado muito positivo aqui. Agora, não vamos ser hipócritas, né, Pedro? Que em determinado momento o dinheiro ajuda muito, né? Te permite testar, errar, fazer coisas mais rápidas, testar modelos. Então, é muito bom também ter, mas dá para fazer muito, mas muito, sem ou com poucos recursos. E antes de reclamar, ou antes de colocar isso como até como uma desculpa, né, para não realizar, uma autojustificativa, eu acho que as pessoas, os empreendedores, podem fazer muito com pouco.
e essa é uma cultura que a gente cultua bastante também. É isso. Eu acho que a pergunta aqui, né, Ale, que os empreendedores devem se fazer é: eu estou fazendo o máximo com o que eu tenho? Porque se eu não estou fazendo o máximo com o que eu tenho, dinheiro não vai resolver o meu problema, né? É o que você deu naquele exemplo lá do seu primeiro negócio, quando o cara tirou o dinheiro da mesa, foi quando você foi para a rua vender mais. Né? E aí a pergunta era: você teria ido para a rua vender mais se não tivesse acontecido isso? Ou seja, você aumentou o seu faturamento por causa do problema, não por causa do dinheiro que viria. E eu acho que esse tipo de pensamento eu recomendo para todo empreendedor. O que eu posso fazer hoje? O que eu posso, com o meu recurso, fazer hoje? E eu acho que a resposta é provavelmente muito mais do que você imagina. Assim, com o que existe de conteúdo na internet, uma pessoa com o celular na mão, cara, ela pode fazer infinito. Assim, o pessoal tem a mentalidade de escassez, né? Eu não faço porque eu não tenho dinheiro, eu tenho pouco dinheiro. Enquanto você deveria trabalhar na mente de abundância. Puta, hoje, o fato de você ter a internet, ter um celular na mão, ter inteligência artificial, cara, você tem recursos infinitos, dá para fazer tudo, assim, e se mexe, né? Muita gente fala, não tenho dinheiro, não vou fazer, não dá, e nem começa a se mexer. Então, go to action, né? Vai executar o que você falou, né? Faça o seu melhor com o que você tem. Tem uma frase célebre do Tom Brady, né? Que ele fala, vai lá, dá o seu melhor e faz, não fica justificando. É isso. E acho que isso também é uma postura vencedora, eu gosto muito dessa mentalidade. Eu também. E no final do dia tudo é mentalidade, né, Ale? A gente pode aprender e tudo, mas no final do dia é mentalidade. E falando em mentalidade, falando em insights, a gente sempre faz uma pergunta final aqui para os nossos convidados, que é: o que você está lendo, o que você está vendo, que está te inspirando no momento? Qual é o livro, a série, o filme, o artigo que está explodindo a tua cabeça ou que explodiu a tua cabeça recentemente? Puta, cara, sabe que eu adoro ler? Eu tenho um hábito de escutar livros enquanto eu pratico exercício. Eu E também. eu vou devorando, assim, uma meta, assim, de um número, um volume de aprendizado, e eu adoro, depois do que eu gosto mais, eu volto para pesquisar. Mas você sabe que teve um livro que eu li durante a pandemia, e eu fui revisitar, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que, puta, é um livro antigo, cara, mas as técnicas dele de como se portar, do que vale para as pessoas. Eu nunca dei a dica desse livro, porque, não sei, eu achei que era tão comum, mas ele é revolucionário. Assim, você começa a entender o mindset das pessoas, e eu achei fenomenal. Eu tô lendo ele pela terceira vez, e toda vez eu aprendo alguma coisa diferente. Então eu vou deixar ele como dica. Teria muitos outros aí que podem ser interessantes. Acho que devorar podcast. Sabe uma coisa que eu adoro, Pedrão? É entrar em... O pessoal às vezes acaba indo muito na mesma toada ali de conteúdo. Às vezes eu gosto de entrar em coisa nada a ver. Tipo, sabe, podcast de moda. Algumas coisas assim que... Porra, você não sabe que eu aprendo com outras indústrias, cara. Os modelos, o mindset. Então eu gosto muito de viajar. Às vezes eu vou em eventos também. Eu vou em evento de barco, boat show, porque eu me inspiro muito para como fazer modelos de apartamentos, de tecnologia de uso de espaço, de aeronaves também. Então são algumas viagens aí que eu tenho, mas que eu aprendo muito. Então eu gosto muito de mergulhar em outras vertentes, outras indústrias, que não tem absolutamente nada a ver com a minha, e eu aprendo demais. Então fica também essa dica aí, sai da tua zona de conforto intelectual, que é muito bom. Perfeito. E acho que isso ajuda a gente a manter essa mentalidade amador, né? Tu fala, pô, por que nunca foi trazido isso para esse contexto? O que impede? Não, impede a cabeça do pessoal que está nesse setor. E eu acho que isso é muito legal. Ale, Pedro, essa frase é muito boa, né? Mentalidade, continue com a sua mentalidade amadora. Vamos mandar fazer uma camiseta aqui. Eu né? gosto, cara. Tipo, Eu gosto. seja sempre um amador, né? Uma mentalidade amadora, para você permanecer humilde, aberto e com a cabeça para poder aprender mais, né? O dia que você achar que você sabe tudo,
é porque você perdeu, né? Você perdeu. É isso aí. E eu acho que é por aí. E Ale, cara, obrigado aí pelo teu tempo, da tua agenda lotada, que eu sei. Eu tenho certeza que trouxe muitos insights fenomenais para quem está nos ouvindo. E, cara, você sempre um super parceiro, super amigo. Obrigado aí por tudo, cara. Eu que agradeço, Pedrão, sou um puta fã teu. E é muito bonito esse teu ato de levar conteúdo, levar conhecimento, ajudar empreendedores, empresas. Isso tem um altruísmo muito grande. Sou um admirador do teu trabalho. Obrigado pelo convite. E tamo junto, irmão. Mandar fazer essa camiseta, hein? No próximo evento a gente... Vamos fazer para a lojinha da Growthaholics. A gente tem a lojinha com as camisetas, vamos fazer. Porra, essa aí eu quero uma. Tem o fundador do Waze, né? Que ele apaixone-se pelo problema, né? Que ele sempre usa essa camiseta. Ele tem de todas as cores ali. Mandar fazer uma dessa aí pra gente. Um abraço, Pedrão. Obrigado aí todo mundo que escutou a gente. E espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E até a próxima, pessoal. Valeu. Tenho certeza que essas histórias e lições vão ajudar muitos empreendedores a sair do sufoco e encontrar a sua saída com mais confiança. E você que nos acompanha, se curtiu o episódio, lembre-se de avaliar o Growthaholics com 5 estrelas. É assim que a gente alcança mais pessoas. E comenta o que você acha dos formatos que a gente está criando esse ano. Gostou desse tipo de episódio? Esse podcast é feito para você. Então a gente quer saber a sua opinião. Não deixe de compartilhar e marcar @AceVentures. Se você quer deixar uma sugestão para o nosso podcast, você também pode participar. A gente tem um link que está na descrição desse episódio, onde a gente lê cada mensagem que você manda com sugestões de convidados, assuntos e muito mais. E falando em links na descrição, lá você também vai encontrar os ingressos para o Ace Summit 2025. Vai ser um grande encontro de mentes que, assim como o Alexandre, estão moldando o futuro dos negócios. Fico por aqui e até o próximo episódio do Growthaholics.